O Kremlin confirmou agora há pouco que uma reunião presencial entre Vladimir Putin e Donald Trump deve ser organizada rapidamente. Vamos então falar com o Eliseu Caetano, que vai atualizar o status dessas negociações para nós, Eliseu. Oi, Lívia. Muito bom dia novamente para você e para o Matos aí no estúdio do Jornal da Manhã e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News. A gente volta a falar ao vivo direto aqui dos Estados Unidos neste momento na costa leste. São 7 horas da manhã com 41 minutos e a temperatura aqui no sul da Flórida está na casa dos 23 graus Celsius. O dia está amanhecendo e parece que vai ser um dia bonito, aqueles ensolarados, viu? Ainda há pouco aqui no Jornal da Manhã, como você disse, Lívia, a gente estava falando sobre essa situação envolvendo Washington, a Casa Branca, Ucrânia e Rússia com relação ao possível fim da guerra lá no leste europeu. E agora vem essa informação confirmada pelo Kremlin de que existe sim um desejo de um encontro presencial entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, e que deve acontecer muito em breve, em data oportuna a ser anunciada nos próximos dias, e possivelmente o local escolhido para esse encontro será a Arábia Saudita, viu? O Kremlin afirmou em nota que essa reunião precisa ser organizada rapidamente, sobretudo depois da conversa animadora que Vladimir Putin teve com Donald Trump ontem por telefone, como a gente disse, uma ligação que durou pelo menos 1 hora e eles conversaram muito sobre as possibilidades dessa guerra findar por lá. Trump disse também ainda há pouco através de uma rede social que essa reunião sim está em vias de acontecer. E o porta-voz do Kremlin, ele disse o seguinte: após destacar que há muitas coisas na ordem do dia, Moscou deseja, além da questão ucraniana, um debate profundo sobre a segurança no continente europeu e também sobre as preocupações da Rússia com o tema. Aliás, a Rússia considera a expansão da OTAN para países ali próximos que fazem fronteira com eles uma ameaça existencial. No final de 2021, ou seja, poucas semanas antes do início da ofensiva na Ucrânia, Moscou fez uma série de exigências ao Ocidente para, segundo eles, garantir a sua segurança. As demandas naquela ocasião incluíam aí a proibição de que a Ucrânia e que outros países da ex-União Soviética aderissem à OTAN, assim como uma retirada de tropas e armamentos mobilizados pela Aliança Transatlântica nos países que se uniram à organização após maio de 1997. A cláusula, portanto, afetaria os estados bálticos, a Estônia, Letônia e Lituânia, e a Polônia, além da Romênia e também da Bulgária. As principais exigências, na época, foram rejeitadas pela OTAN e também pelos Estados Unidos, algo que aconteceu ali no final de janeiro de 2022. Só que um mês depois, em 24 de fevereiro de 2022, Moscou iniciou essa ofensiva contra a Ucrânia, que dura até hoje e que aparentemente está em vias de acabar. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai ficar ligado aqui na programação da Jovem Pan e vamos acompanhando o desenrolar dessa situação envolvendo Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. E eu volto ao longo da programação do canal hoje o dia inteiro para a gente ir atualizando essa ou outras informações. É com vocês aí no estúdio. Lívia, Matos. Tá combinado. Bom trabalho por aí, Eliseu. Até já. Agora, Deise Ciocari, Moscou vinha cobrando mais celeridade de Donald Trump para conduzir o fim dessa guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Lembrando que durante a campanha de Donald Trump, ele havia prometido acabar em instantes, quase que em minutos, com a guerra. Depois houve um recuo. A negociação vai demorar cerca de 6 meses e até agora não se via nada muito significativo acontecendo nesse sentido. Agora vai haver esse encontro e há uma preocupação com os termos negociados para acabar com essa guerra. Porque, segundo informações que vão chegando para nós, há uma disposição de se colocar sobre a mesa a exigência para que a Ucrânia concorde em ceder esses territórios que já foram ocupados pela Rússia e que ela desista de insistir na ideia de integrar a OTAN. Aí parece que a negociação fica meio desequilibrada, né? Lívia, você fez uma análise tão boa quanto a que eu posso fazer aqui, né? Vamos lembrar que, historicamente, as relações entre Moscou e Washington, elas têm sido caracterizadas por uma dinâmica de rivalidade
em outros momentos de uma cooperação seletiva, né? Então, a iniciativa dos dois países, dos dois líderes, em buscar uma resolução negociada para o conflito ucraniano, ela sugere, como você mencionou, uma reconfiguração estratégica, onde os interesses convergentes eles podem estar se sobrepondo às divergências ideológicas tradicionais, né? Então, a potencial colaboração entre o Putin e o Trump na mediação do conflito ucraniano, ela pode sinalizar uma mudança na arquitetura da segurança europeia. Então, a exclusão ou marginalização dos atores europeus nesse processo, ela pode redefinir as alianças e pode suscitar debates sobre a autonomia estratégica na Europa. E aí fica uma pergunta, né? O dilema da Ucrânia é um peão ou um jogador? Porque uma das questões mais sensíveis desse movimento diplomático é o papel reservado à Ucrânia no desfecho do conflito. Então, se o Putin e o Trump conduzem as negociações sem a participação direta de Kiev, se cria um precedente aí pelo menos perigoso, né? A Ucrânia corre o risco de se tornar um objeto de diplomacia internacional em vez de um sujeito ativo na formulação do seu próprio destino. Então, essas negociações, se elas realmente acontecerem e avançarem, elas vão dizer muito sobre a geopolítica europeia.